Foi na minha quarta quimioterapia que eu passei muito mal. Eu pedi para falar com a psicóloga e perguntei: doutora, será que eu vou morrer? Eu não vivia com medo da morte. Eu continuava trabalhando, continuava treinando, continuava sorrindo, mas naquele dia exatamente o meu corpo estava no limite. E ela me olhou e perguntou: você gosta daqui? E eu respondi sem pensar: claro que eu gosto, né? Aqui todo mundo é legal comigo. Penteiam o meu cabelo, colocam até meia no meu pé. Então ela fez uma pergunta que nunca saiu de mim: quem lá fora e não está colocando a meia no seu pé que fez você vir parar aqui? Eu entrei naquela sala pensando na morte, mas saí pensando na forma como eu estava vivendo. Porque existe uma diferença enorme entre estar viva e viver a própria vida. Você já teve a sensação de estar cuidando da vida de todo mundo? Eu demorei anos para perceber isso. Durante muito tempo eu fui a mulher que resolvia. Problema da família, eu resolvia. Problema no trabalho, eu resolvia. Problema no casamento, eu tentava resolver também. Se alguém me dissesse que existia um problema do outro lado da cidade, provavelmente eu já estava pegando a chave do carro. Eu sabia trabalhar, sabia cuidar, sabia suportar, sabia ser necessária. O que eu não sabia mesmo era me escolher. Eu cresci cercada de muito amor. Eu era o xodó do meu pai, do meu avô, dos meus tios, mas também aprendi cedo a me adaptar, a caber, a não dar trabalho, a fazer o que precisava exatamente ser feito. E o meu grande sonho era ser psicóloga. Eu até fiz a matrícula, passei no vestibular, mas eu desisti porque me disseram que esse sonho não cabia no orçamento da família. Fui ali fazer arquitetura. Depois eu comecei a trabalhar com meu pai, desenhava projetos, cuidava das demandas, ajudava minha mãe, minha irmã, minha madrasta, todo mundo precisava passar por mim. E aquilo, sabe, me dava uma sensação de poder. Hoje eu entendo que não era poder. Na verdade, aquele poder nem era meu. Era um lugar que existia enquanto eu fosse útil. E foi assim que eu comecei a confundir duas coisas: ser necessária com ser amada. Talvez você até conheça essa confusão. As pessoas procuram você porque você resolve. Chamam você porque você aguenta. Confiam em você porque você sempre dá um jeito. No começo isso parece assim, reconhecimento. Mas quando você precisa parar, descobre quantas relações estavam ligadas ao que você fazia. E não necessariamente a quem você era. E eu levei esse padrão para uma vida inteira, para o trabalho, para o casamento, para os negócios, para as amizades, e eu tentava salvar tudo. E quanto mais as coisas desmoronavam, mais eu tentava controlar. E eu estava viva, mas ainda não vivia uma vida que fosse realmente a minha. Foi nesse período que eu recebi o diagnóstico: câncer de mama triplo negativo, grau 3, um dos mais agressivos. Ele veio numa quinta-feira, na terça-feira eu já estava numa quimioterapia. Foram 12 químios, brancas, 4 vermelhas, cirurgia, 26 sessões de radioterapia. Mas eu não parei de viver. Continuei trabalhando, treinando, sorrindo. Uma funcionária minha chegou um dia a falar que eu morava num mundo ali chamado Tailândia. E eu nem sabia que tinha fundado um país, você acredita? E ela não entendia como eu conseguia continuar feliz mesmo tendo câncer. E algumas pessoas também não entendiam. Algumas achavam bonito, outras se irritavam completamente. Como se eu estivesse sorrindo, eu estava não levando a sério aquela doença. Mas eu só não sabia exatamente o que estava vivendo. Eu apenas não permitia que isso atrapalhasse todos os outros espaços da minha vida. Porque felicidade é não entregar à dor o direito de decidir tudo por você. E hoje, com os meus 41 anos, eu já estou há 4 anos em remissão. Eu tive resposta patológica completa, mas sobreviver não resolveu automaticamente a minha vida. Não pagou minhas dívidas, não organizou meu casamento, não reconstruiu a minha empresa, não curou as minhas relações e não me devolveu imediatamente para mim. Quando o tratamento terminou, todos voltaram para suas vidas, como deveriam, é claro. Mas eu precisei descobrir para qual vida eu voltaria. Porque eu estava viva, só que eu ainda precisava aprender a viver uma vida que realmente fosse a minha. Depois vieram novas quedas. A loja ela não se recuperou.
eu descobri que uma pessoa em que eu confiava desviava aquilo que eu havia construído. Tive um burnout, fechei a loja. Fiquei com dívidas, rompi relações, fui criticada, me senti usada e pela primeira vez eu não tinha uma empresa, um cargo ou uma grande estrutura para provar o meu valor. Então eu precisei enfrentar uma pergunta muito simples. Quem sou eu quando eu não consigo mais salvar tudo? Eu poderia ter tentado reconstruir exatamente a minha vida, mas aquela vida já não cabia em mim. Então eu comecei a estudar, comprei alguns cursos, entrei em algumas mentorias, acabei errando, gastando um dinheiro que muitas vezes eu nem tinha. Eu pedi para um grupo de mulheres participar da minha primeira mentoria porque eu precisava validar aquilo que eu estava construindo. Então eu estudei de madrugada, chorei, duvidaram de mim, mas eu continuei. E aos poucos eu comecei a me lembrar dos sonhos que eu havia deixado para trás. Escrever, subir em palcos, usar a minha própria história, não apenas para falar de mim, mas para lembrar outras mulheres de quem elas são. Foi assim que nasceu o MTP, o Método Transforme Seu Poder. Esse nome ele não fala sobre poder, ele fala sobre o poder que existe dentro de cada mulher. E eu não entrego poder a ninguém, eu ajudo cada mentorada a reconhecer, organizar, a assumir o poder que já é dela. O MTP, ele nasceu de 3 pilares: autonomia financeira, posicionamento e um novo olhar sobre a vida. Que é uma mulher sem autonomia, ela pode continuar presa e sem posicionamento ela vai desaparecendo. E sem compreender que a vida é agora, ela passa anos adiando aquilo que só ela pode viver. Então, transformar o próprio poder não é controlar tudo, é parar de entregar a própria vida aos acontecimentos. É escolher onde colocar a sua energia, é escolher quem pode acessar você, é perceber o que continua, é ter coragem de encerrar aquilo que já terminou. E durante muito tempo, eu achei que o meu maior ato de coragem tinha sido enfrentar o câncer. E hoje eu penso totalmente diferente. Enfrentar a doença me exigiu coragem, mas admitir que eu havia desaparecido de mim me exigiu outra. A coragem de fechar uma empresa que eu amava, a coragem de começar de novo, a coragem de estabelecer limites, a coragem de parar de confundir utilidade com amor e a coragem de dizer: eu não cheguei até aqui porque eu nunca me perdi. Eu cheguei até aqui porque eu decidi não continuar perdida. Eu tatuei aqui no meu braço todas as datas do meu tratamento e do meu renascimento. E eu fiz isso exatamente para lembrar que eu já atravessei dias que pareciam impossíveis. Mas hoje essas datas, elas também me lembram outra coisa, que não basta sobreviver. É preciso não voltar a desaparecer de si mesmo. Talvez você nunca tenha recebido um diagnóstico como o meu, mas talvez você esteja vivendo no automático. Talvez você cuide de todos, talvez você resolva tudo, talvez você seja forte o tempo inteiro. E talvez, no silêncio, já não saiba onde está dentro da sua própria vida. Por isso eu vim aqui pedir, não para que você seja forte. Talvez você já tenha sido forte demais esse tempo todo. Eu vim aqui simplesmente para deixar 2 perguntas. A primeira foi a que me fizeram lá atrás. Quem está colocando meia nos seus pés? E a segunda é ainda mais importante. A vida que você está vivendo é realmente a vida que você queria? Eu tinha apenas 1 semana de vida, quando alguém me deu sangue para que eu continuasse aqui. Décadas depois eu precisei encontrar dentro de mim a coragem para finalmente viver. Sobreviver me devolveu o tempo que eu ainda tinha. Voltar a me escolher me devolveu a autoria sobre ele. Porque não basta estar vivo, é preciso viver uma vida que realmente seja sua.